A novidade do Vasco não é dentro de campo, é fora dele. Bom, ainda com a pausa para o Mundial de Clubes, o Vasco segue o planejamento com folga dos atletas que se representam na próxima segunda-feira, no dia 23. Mas hoje teve a apresentação do novo diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, um português de 41 anos que chega com o desafio aí de agora administrar o futebol cruzmaltino. Agradecer a confiança de toda a direção do Vasco, do presidente Pedrinho, do Amodeu, do Filipe, de todas as pessoas que me têm recebido muito bem. Agradecer também o processo extremamente profissional de toda a minha contratação, da minha chegada, de toda a negociação. Senti realmente que o clube sabe onde está, onde quer ir, sabe o que procurava, foram bastante claros em toda a comunicação, em todo o processo de seleção e da minha chegada, por isso agradeço muito todo o processo e é uma honra enorme estar num clube desta grandeza, noção da responsabilidade, muita vontade de trabalhar. Bom, o Vasco já tinha negociado com o Vasco no ano passado, em 2024, mas o acordo não chegou a ser selado. Na época o Vasco tinha perdido aí o Alexandre Matos e estava aí esperando a contratação de um novo diretor de futebol. Mas o acordo com a 777 Partners não foi finalizado naquela ocasião. Agora, em negociação com o Pedrinho, com o Felipe, teve uma melhor conversa, aceitou esse projeto do Vasco, então é o novo diretor de futebol. É verdade que em março de 2024 houve contactos com a 777 e com as pessoas em função na SAF do clube. Houve algumas conversas, houve algumas entrevistas, alguma troca de ideias e na verdade naquele momento eu achei que não era o momento para vir para o Brasil do ponto de vista pessoal, mas também pelo projeto como foi apresentado. A gente pode conversar um pouco com o Admar, porque ele tem uma longa experiência aí no futebol internacional, já passou como olheiro também no Porto durante 6 anos, diretor de futebol no Bordeaux, teve passagem pelo Lille, e ele falou um pouco também sobre essa chegada ao Vasco, de conhecer o trabalho do Fernando Diniz. Disse que é um grande fã do trabalho do Fernando, que é um técnico que ele inclusive contrataria, caso tivesse ali à disposição dele fazer esse tipo de contratação sem um treinador, e um pouco do conhecimento que ele tem sobre a questão tática do Fernando. Vamos ouvi-lo. Para começar, eu sou um fã do Diniz, antes de sequer cogitar o meu nome para o Vasco. Já tive a oportunidade de lhe dizer. São equipas com uma identidade muito forte, eu gosto, com ideias muito bem definidas. Ele tem uma capacidade muito grande de tirar o máximo dos seus jogadores. Eu acho que já se conseguiu ver nos quase 2 meses que ele tem em função, que houve jogadores que já cresceram, e eu acredito que há mais jogadores ainda que vão crescer e que ele vai conseguir tirar o melhor deles. E definitivamente acho que contrataria o Diniz para o atual Vasco, sem dúvida alguma. Bom, o Admar vai ter conversa aí então com o Fernando Diniz para alinhar um planejamento para a sequência da temporada. Deixou bem claro que ele ainda vê um desequilíbrio em relação ao elenco do Vasco, que algumas posições precisam ser reforçadas e que sim, o Vasco vai ao mercado. Então, desde que eu comecei a conversar com a diretoria do Vasco, ficou muito claro que se trata de uma diretoria bastante responsável. Sempre me explicaram e me fizeram entender primeiro a grandeza e a exigência do Vasco, mas ao mesmo tempo também a situação financeira complicada que o Vasco vive no momento. Vou formular aqui um pouquinho. Nós temos vontade de trazer jogadores que acrescentem, mas também temos a noção que precisamos de resolver antes disso alguma situação pendente no plantel, no elenco, aliviar um pouquinho a folha para poder contratar. Respondendo mais concretamente, queremos reforçar e temos a noção da situação financeira, mas acreditamos que vai ser possível trazer jogadores para ajudar a equipe. Bom, sendo assim, o Vasco se representa na próxima segunda-feira e aí sim, já pensando na sequência da temporada, Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, Copa do Brasil, e aí a partir de então o Admar vai ter uma sequência melhor aí com os atletas do Vasco. A curto prazo, ele tem aí o panorama de tentar as renovações do Léo Jardim, com quem ele já trabalhou no Boa Vista em Portugal e no Lille na França, e também do Felipe Coutinho, que tenta a rescisão com a Aston Villa para assinar em definitivo com o Vasco da Gama. Preciso te atualizar agora sobre as últimas de Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que está de saída do Sporting de Portugal. Para começar, quero te contar que o Sporting ainda não definiu
se topa emprestá-lo ou se aceita apenas negócios em definitivo. De qualquer forma, hoje são 4 os grandes clubes de futebol no Brasil interessados no jogador. São eles: o São Paulo, o Corinthians, o Atlético Mineiro e o Vasco da Gama. O Corinthians e o Vasco entraram mais recentemente na parada, mas isso não significa que eles tenham menos chance. Importante lembrar que o Botafogo chegou a exercer uma proposta oficial antes do Super Mundial, a pedido do Renato Paiva, que trabalhou com o Biel nos tempos de Bahia. Não houve acordo com o Sporting e o Botafogo meio que desistiu da contratação do atleta. O Grêmio também chegou a sondar, mas não apresentou a intenção de continuar nas tratativas. Então hoje as negociações se resumem a São Paulo, Atlético Mineiro, Corinthians e Vasco da Gama. Importante contar que os 4 estão interessados no empréstimo. E dá para dizer também que o Vasco é aquele com menos chances de contratá-lo. Isso porque a avaliação de quem acompanha o negócio dá conta de que o Vasco é aquele com menos chances de brigar por títulos. Dá para dizer que São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro aparecem com mais perspectiva. Pelo menos é essa a impressão que eu fiquei a partir de conversas com uma pessoa muito próxima à negociação. Só para completar, importante contar que o Biel havia sido comprado pelo Sporting no início desse ano por 6 milhões e 300 mil euros. Desde que chegou a Portugal, disputou 7 partidas, muito pouco por um nível desse investimento. Hora de falar sobre o Vasco, que está mudando uma decisão tomada em janeiro. Quando o Cruz Maltino fez seu planejamento financeiro, estabeleceu como julho a data para a venda do Ryan, a principal joia do clube, alguém avaliado entre 14 e 15 milhões de euros. Mas, a pedido do Fernando Diniz, o presidente Pedrinho e o diretor de futebol Felipe cogitam adiar essa venda para o fim da temporada. A avaliação é de que se o Ryan ficar por mais tempo jogando no Vasco, ele vai valer bem mais do que esses 15 milhões de euros que poderiam estar disponíveis no mercado na metade desse ano. Importante lembrar que para que esse negócio não aconteça, o Vasco terá de negociar pelo menos mais 1 ou 2 atletas. A enorme dificuldade com o fluxo de caixa, a escassez de receitas e a transferência de atletas tem papel importante dentro do Cruz Maltino. Hoje, os jogadores de maior destaque seriam o Piton, lateral esquerdo, que já foi cobiçado por vários clubes europeus, além de João Vitor, zagueiro que também já esteve na mira de clubes brasileiros. Só para completar sobre o Vasco, Admar Lopes foi apresentado como novo diretor executivo de futebol português, que já trabalhou com o Léo Jardim, e a primeira missão do Admar é tentar a renovação o mais breve possível do contrato com o Léo. Dá para dizer que existe otimismo no Vasco para a extensão desse novo contrato. Quinta proposta diferente foi feita ao goleiro. Vamos trazer novidades nos próximos dias, beleza? Se é Vasco